destaque importante aqui de São Paulo. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, prepara um projeto de lei que prevê a implementação de novas regras para a aposentadoria compulsória na Polícia Militar. Se aprovada, essa medida deve mandar imediatamente para a reserva cerca de 40% dos coronéis. Essa medida é vista por integrantes da PM e por especialistas de segurança como uma nova ofensiva contra o grupo de coronéis que resiste ao avanço e à reforma na polícia. Vou começar essa com o Roberto Mota, que acompanha essa movimentação também no âmbito dos estados. Não deixa de ser uma movimentação política que poderia mexer naqueles grupos consolidados na PM paulista já há tantos e tantos anos. Mas que leitura a gente pode fazer? Qual é o objetivo? Renovação, em primeiro lugar? Caniato, eu não tive acesso ao teor dessa medida, né? Eu fico meio desprevenido, então vou comentar com muito cuidado. Claro. Como é uma medida que vem do Derrite, ela já conta com o meu entusiasmo antecipado. Eu já falei aqui várias vezes, eu conheço o Derrite há algum tempo, e o Derrite se preparou para ocupar essa função. Não que ele soubesse que ia ocupá-la, mas eu fui testemunha do Derrite estudando o assunto de segurança pública, combate ao crime, teoria econômica do crime. Tá? Ele tem experiência prática como policial da rota, depois virou deputado federal, conseguiu aprovar, aí foi o relator do projeto do fim das saidinhas e está fazendo um trabalho fantástico na Secretaria de Segurança de São Paulo, com o apoio do governador Tarcísio. Declararam guerra a uma facção criminosa que tem praticamente um monopólio do crime em São Paulo. Esses assuntos corporativos, eles são uma questão delicada em todos os lugares. Eu me lembro que há muito tempo no Rio de Janeiro, eu não me lembro quem era o secretário, mas aconteceu no Rio de Janeiro uma situação parecida como essa, em que, se eu não me engano, foi reduzida a idade de aposentadoria dos oficiais da Polícia Militar, o que mandou para a reserva uma certa quantidade de coronéis. Né? Eu acho que a presença de policiais mais antigos na força é muito importante, porque transmite um senso de tradição, transmite também experiência, mas isso aí é um equilíbrio administrativo, coisas internas. Eu não vejo maiores problemas, a princípio, com as informações que eu tenho até agora. Você, José Maria Trindade, o secretário Derrite tem promovido muitas mudanças, né, na Polícia Paulista. Ele procura empregar rapidez nesses ajustes na administração da segurança pública, chama a atenção o enfrentamento à criminalidade, essas operações, inclusive, contra a principal facção criminosa. Agora, o que é preciso considerar em relação a esse projeto? Pretende reformar o alto escalão da Polícia Militar. É girar, permitir que os novos também subam? Pois é um processo muito complexo. Quando o vice-presidente Geraldo Alckmin era governador, nós até conversamos sobre a estrutura da Polícia de São Paulo, né? É um estado que tem uma polícia maior do que os exércitos dos países aqui da América Latina, né? Da América do Sul, desculpa. É menor. É uma quantidade muito grande. Entre ativos e inativos, são mais de 130 mil policiais. Então é muito complexo o processo. Os coronéis que estão na ativa, não me lembro bem a relação, mas era de um coronel da ativa para mais de 12 coronéis que estão na reserva. Então é preciso dar oxigenação nessa polícia mesmo. Todos os lugares essa oxigenação é muito bem-vinda. Agora, o caso do Derrite é do ramo. Ele é do ramo. Ele foi para a política porque o coronel Telhada puxou, falou, não, você tem que ir para a política, porque ele estava tendo problemas com, digamos assim, ele teve um enfrentamento, né? E acabou eliminando pessoal graduado aí, né, nessas facções criminosas, e a vida dele se complicou. Para você ter uma ideia que eu venho falando aqui, sobre o risco jurídico. Complicou muito, né? Teve que se defender e tal. Problemas com a família, porque essas facções, elas também miram família, enfim, ele se complicou. Aí teve que ir para a política, mas ele foi com toda a experiência, levou a experiência de policial, do ramo e tal, e eu defendo isso. Eu até conversava com o deputado Coronel Meira, ele é de Pernambuco, e também é do ramo,
e da Comissão de Segurança Pública sobre uma ideia de transformar o Ministério da Justiça e Segurança Pública em Ministério da Segurança Pública e Justiça. Porque se tirar Polícia Federal, Rodoviária Federal, área de segurança do Ministério Penitenciário, fica muito pouco, direito do consumidor e direitos humanos do Ministério. Mas aí vem o principal, não adianta só trocar o nome, é preciso nomear alguém do ramo. Se nomear um ministro do ramo, que entenda de segurança pública, que entenda o que acontece nos estados, melhora e muito. Logo, logo ele saberá como agir para melhorar a segurança pública nos estados e não ficar, a União não tem ingerência sobre a segurança pública, a Constituição dá aos estados. Eu preciso de gente do ramo, como é o capitão Derrite, o secretário de Segurança Pública em São Paulo. Essa é a realidade. E não é só ele, não. Os governadores prepararam aqui vários projetos que vão chegar no Congresso Nacional. Inclusive, o do Rio Grande do Sul trouxe e entregou na Comissão de Segurança Pública a proposta de acabar com a progressão de penas. Se foi condenado a 2 anos, é 2 anos. Se foi condenado a 20, é 20 anos. Você, Cristiano Beraldo, Derrite é um conhecedor do assunto, é estudioso, é um craque, foi PM da Rota, Polícia de Elite aqui de São Paulo, foi do Corpo de Bombeiros também, sempre muito eloquente, dava as entrevistas, participou de várias operações importantes e, claro, eleito deputado federal. Agora, para muitos policiais, Derrite teria furado a fila. Ele não é unanimidade na Polícia Paulista, por se tratar de alguém mais jovem. Pode ter a ver com essa relação com alguns setores da PM paulista, Beraldo, que é preciso considerar em relação a esse projeto? São 2 lados, né, dessa situação. Primeiro, manifesto aqui de antemão todo o meu respeito pela Polícia Militar de São Paulo, porque é uma força que quem mora em São Paulo aprendeu a respeitar. E o capitão Derrite, ele obviamente teve uma carreira de 20 anos dentro da polícia, com um crescimento bastante expressivo, chegou a comandante da Rota, se não me engano, e tem as credenciais necessárias para conhecer a estrutura da Polícia Militar, para conhecer as ferramentas necessárias para combate ao crime. Aquilo que ele está propondo, e de novo, eu não sou especialista na área, eu não sou especialista na corporação, mas o que ele está propondo vem dessa experiência dele, que foi uma experiência bem sucedida. A princípio, a renovação, você trazer pessoas novas e, enfim, que estão ali no vigor da sua vontade de fazer aquilo que é certo, a gente vê que como a gestão da polícia em São Paulo, nos últimos governos, ela foi uma gestão que não deu os instrumentos necessários para a polícia agir e impedir, inclusive, o crescimento do PCC, coisa que agora o capitão Derrite, com apoio do governador Tarcísio e de toda a estrutura da Polícia Civil, ele está conseguindo combater de forma que a sociedade percebe que esse combate está existindo, de forma muito evidente. A gente vê que mudanças precisam acontecer até para oxigenar, né, o sangue que corre nas veias da corporação. Então, é claro, não agrada a todo mundo, você tem todo esse ambiente que é o outro lado, né? O ambiente da corporação que acontece, você deixa alguns insatisfeitos e tal, mas o principal é o foco no combate ao crime. Isso é que tem que ser preservado, apesar de qualquer insatisfação pontual que possa haver. Tá certo. Para além dessa questão que é técnica, política, sobretudo, mas nós não temos todas as informações e também não tivemos acesso ao projeto, porque ele ainda está sendo preparado e redigido, a gente não pode desconsiderar esse enfrentamento que tem acontecido, especialmente na região do litoral sul paulista, né, Mota? A gente tem observado várias operações e enfrentamento que a gente não costumava observar aqui no estado de São Paulo contra a principal facção criminosa, inclusive com vários resultados, né? Uma apreensão de drogas fora do comum, recorde nas últimas décadas. É isso, Caniato. As informações que eu tenho são de que o crime está sentindo, está reclamando,
E o crime tem diversas formas de manifestar essa insatisfação, né? Uma delas é promovendo insatisfação e espalhando rumores. O cargo de secretário de segurança talvez seja o pior cargo que alguém pode exercer no Brasil. E São Paulo, sendo o domínio, o monopólio de uma facção criminosa no Rio, pelo menos tem 2 ou 3 que ainda brigam entre si. Em São Paulo só tem uma. Então, é um cargo muito difícil. Você mencionou a questão da unanimidade. Você pode colocar qualquer pessoa no cargo de segurança pública, que vai ter gente insatisfeita. Teve uma época, eu me lembro, que eram coronéis do Exército. Quase todos os estados da federação tinham coronéis. Aí os policiais reclamavam. Aí veio uma outra época em que eram delegados de Polícia Federal. Todo mundo reclamava. Se você coloca um policial civil, talvez os policiais militares não achem tão bom. Se você coloca um policial militar, talvez os policiais civis não achem tão bom. Não existe solução que vai agradar todo mundo. Mas eu acho que você deu a resposta, Canhato. A melhor medida do sucesso do trabalho de um secretário de segurança e das forças policiais é a insatisfação da bandidagem. Se a bandidagem está insatisfeita, está perdendo, está prometendo causar problema, é porque eles estão no caminho certo. Sem dúvida alguma, mas ainda só um complemento em relação a esse tópico, que a gente escuta aqui em São Paulo, é que havia uma regra, se não formalizada, mas pelo menos nos corredores das corporações, que os mais velhos sempre recebiam as nomeações desses cargos. Havia uma regra da senioridade. Então, os mais jovens entendiam, ok, ele está mais tempo na corporação, ele vai ser nomeado e ok, tudo certo. Para além da questão que envolve a competência, a qualidade e conhecimento, por aí vai. Só que o Derrite é extremamente jovem, mas é um grande profissional, tem uma grande experiência e é um estudioso do assunto. Ou seja, como se ele tivesse furado a fila, ele quebrou essa regra, não porque ele cavou isso, não. Tem méritos e é competente para isso. Essa é a dinâmica da insatisfação de alguns. Mota, quer só fazer um complemento? Quero. Isso que você falou se aplica 100% a cargos dentro da estrutura da própria polícia. Uhum. Então, há cargos que só podem ser exercidos por um tenente, por um capitão, por um coronel. Você não pode pegar um cargo, né, que é exercido por coronéis e colocar um major lá, um tenente. Mas o cargo de segurança pública é um cargo que está fora da estrutura das polícias. É um cargo político, é uma escolha pessoal do governador. E se você pode colocar, no cargo de segurança pública, você pode colocar um desembargador aposentado, você pode colocar um coronel do Exército, um delegado de Polícia Federal, qualquer pessoa que você julgue que tenha a capacidade de executar aquele trabalho. Pois é, e tantos outros especialistas de segurança pública que costumam aprender as coisas no carpete no ar-condicionado também, né, Mota? A gente já viu isso em outras ocasiões, né? É melhor que esteja lá alguém que conhece o dia a dia das ruas. Quer fazer um complemento, Zé Maria? Sim, é a história que eu falo sempre, tem que nomear alguém do ramo. E o Mota disse muito bem, um termo que se usa, né? Antiguidade é posto. Não pode, um mais antigo ser comandado por um mais moderno, né? Um que tenha entrado na polícia antes. Não é idade, mas é entrada na polícia militar. É um critério militar, faz parte da hierarquia. Fica estranho um capitão comandar um coronel, porque o Derrite é superior agora a comandantes de batalhão, né? O comandante geral da Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, é comandado pelo Derrite. Mas o Derrite não está como militar, ele está como civil, né? Ele está nomeado no cargo de confiança. Pensei exatamente a mesma coisa, viu? A história do Bolsonaro e do Mourão. Arremata você então, Mota, depois eu passo para o Beraldo. Eu vou reforçar de novo aqui. Eu tenho mais de 10 anos de caminhada nessa área de segurança pública. Eu já conversei com todo mundo que vocês podem imaginar. Eu tenho uma apresentação onde eu listo as besteiras que eu já ouvi da boca das mais altas autoridades desse país. Todo dia a gente vê, né? Eu poucas vezes encontrei uma pessoa
com duas qualidades que o Derrite tem. A primeira é curiosidade intelectual. Ele quer saber o porquê. Ele quer saber o que a teoria diz a respeito disso. Quem já pensou sobre os problemas. E o segundo é a disposição de estudar. Isso é raríssimo, meus amigos. Isso é a exceção da exceção da exceção no Brasil. Aqui, segurança pública no Brasil é coisa de orelhada. É o prender não resolve porque não ressocializa. É o vamos botar mais uma patrulhinha na esquina, né? Vamos chamar a Força Nacional. Agora tudo chama... Ou então agora a última moda. Vamos federalizar. Vamos federalizar que vai tudo se resolver isso. Então, o Derrite é uma exceção maravilhosa nessa minha caminhada e eu espero que se torne a regra a partir de agora no Brasil. Eu espero, porque você colocar pessoas que realmente entendem da parte teórica e da parte prática de segurança pública é a melhor alternativa que a gente tem para sair dessa insanidade diária que a gente vive. Foi uma boa surpresa para você, Cristiano Beraldo. Derrite pode se tornar, além de uma figura muito importante na área de segurança pública, um político também de renome ao longo dos próximos anos? Não tenho dúvida. E ele está atuando no estado de São Paulo no maior problema que o Brasil tem hoje, que é a segurança pública. Ele, em parceria com o governador Tarcísio de Freitas, estão fazendo um trabalho onde eu disse anteriormente, a população está percebendo que esse trabalho está sendo realizado. A população está percebendo que existe uma força do governo contra o crime. E isso é um sentimento que, apesar, e de novo, respeitando o trabalho da Polícia Civil, respeitando o trabalho da Polícia Militar, mas esse foi um sentimento que a população foi perdendo, não é? E não é à toa que uma facção criminosa como o PCC cresceu tanto. Agora, eu queria fazer duas observações. Pois não. Primeiro, essa questão da aposentadoria dos coronéis e tal, isso tem um impacto interno na corporação, porque você tem a questão das carreiras, aqueles que estão ali contando tempo para progredir na carreira, os capitães, coronéis, enfim, tem as particularidades internas e, obviamente, isso gera uma preocupação, as pessoas querem poder olhar para a sua caminhada dentro da corporação e saber aonde podem chegar, e quando há algum movimento desse, isso pode gerar algum tipo de insegurança. Mas aí eu queria só fazer um complemento em cima do que disse o Zé. Ô Zé, você às vezes numa delegacia de polícia, aí olhando agora para a Polícia Civil, você tem um investigador que está lá há 20 anos fazendo investigação de polícia e de repente entra lá um delegado de polícia com 23 anos. Você acha que na Polícia Civil o correto seria uma carreira para que alguém que entra no concurso da Polícia Civil pudesse passar por todos os cargos até chegar, com base na sua experiência, nos resultados entregues à posição de delegado? Zé. Não, mas não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para início de conversa, isso é super comum, porque o concurso para delegado é diferente do concurso para investigador e policial civil. E na Polícia Civil não tem esse tipo de hierarquia. A hierarquia militar tem na hierarquia militar. E é muito comum que um aspirante saia da academia com 20 e poucos anos e comande um sargento que está lá há muito tempo, que não é oficial, né? O que manda aí é o cargo, né? Os macarrões e as estrelas, e não exatamente a idade e nem o tempo de serviço. Vamos retomar o assunto que nós estávamos falando sobre segurança pública, o projeto do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, de promover mudança na estrutura da PM, inclusive um projeto que pode aposentar 40% da cúpula da PM. E aí o Cristiano Beraldo fez um questionamento em relação ao avanço da carreira dos profissionais. Ele deu como exemplo uma delegacia. Um jovem presta o concurso para delegado de polícia, acaba entrando no concurso e vai fazer o seu trabalho em uma delegacia com 20 e poucos anos, só que ele vai ter ao seu lado um investigador que tem pelo menos o dobro da idade dele. Não foi esse questionamento que você fez? Beraldo, vou pedir para você emendar na sua reflexão após o que disse o Zé Maria, por favor. Não, foi uma provocação ao Zé diante do raciocínio de a hierarquia, né? A pessoa vai evoluindo na carreira militar e com isso ela vai liderando os mais jovens.
Mas eu chamei atenção para o fato, foi essa a minha provocação, de que na carreira da Polícia Civil, por exemplo, e afinal de contas estamos falando de segurança pública no fim, você tem essa situação, que muitas vezes o delegado, ele passa no concurso de delegado muito jovem, sem uma experiência prática de rua e tal, e vai ali para uma delegacia liderar uma equipe de investigadores que às vezes tem de rua, a idade do delegado. A idade do delegado. Não é simples isso. Mas a Polícia Militar também, um aspirante sai da academia superior a soldados antigos e sargentos antigos. Beraldo. Não, é isso. Enfim, essas coisas é que a gente precisa refletir, e que a idade nem sempre é o elemento fundamental para a gente decidir ou, enfim, avaliar quem fica, quem sai, quem pode, quem não pode ter posição de liderança. Sem dúvida alguma. Agora, no cafezinho, os investigadores, pode ter certeza, vão questionar a competência do jovem delegado. Você, Mota? Enquanto a gente estava conversando aqui, eu estava fazendo uma pesquisa para tentar entender aqui a modificação que foi feita em São Paulo. E, em geral, o que acontece em outros estados é que quando um oficial de uma turma é escolhido para um governador para ser secretário ou para comandar, todos aqueles que são mais antigos se aposentam. Tá? Parece que isso em São Paulo não é a regra que vigora em São Paulo. Tá? Então, Mota, o aposento vai para outra atividade, Mota. Pode ir para outra atividade, né? Eu acho que o comandante ele entra na reserva. Eu acho que a regra é reserva. E aí me parece que o objetivo dessa lei é modernizar e implantar uma metodologia de promoção levando em consideração o empenho no combate ao crime. Parece que eu estou vendo aqui que 5 cargos estratégicos, comandante-geral, subcomandante-geral, coordenador operacional, corregedor da PM e chefe da inteligência, eu acho que estão sendo ocupados já por ex-coronéis da rota. E isso é um recado muito claro para o crime, né? Se você quer se dar bem no crime, talvez São Paulo não seja mais a melhor escolha para você. E em termos de segurança pública, isso é uma coisa muito importante, né? Se a sua casa for a casa mais bem protegida do quarteirão, você não vai ser o alvo escolhido pelos criminosos oportunistas. Isso tem a ver com o que a gente sempre fala aqui, a teoria econômica do crime. Você está aumentando o custo do crime em São Paulo. E é mais ou menos o que a política adotada em Nova York durante a gestão do prefeito Rudolph Giuliani, não foi, Mota? Exato. E com a importante diferença que lá a polícia é municipal, né? O Rudolph Giuliani era prefeito e ele tinha ao seu dispor uma força policial. Então ele podia realmente implantar a tolerância zero. Os policiais do Rudolph Giuliani começaram combatendo os sujeitos que lavavam, aquele sujeito que vem com uma esponja suja, uma garrafa de água nojenta, joga no seu para-brisa, né, e, entre aspas, lava o seu para-brisa, depois vem gentilmente pedir uma contribuição sua. Eles começaram reprimindo isso, depois reprimindo aqueles sujeitos que pulavam a roleta do metrô sem pagar, e fizeram uma descoberta incrível, Caniato, que não é muito incrível para quem estuda segurança pública. Boa parte desses caras que lavavam para-brisa de vidro no sinal, lavavam para-brisa no sinal, ou pulavam a roleta do metrô, tinham antecedentes criminais e eram procurados pela polícia. E assim começou a tolerância zero de Nova York, que conseguiu tornar Nova York um lugar maravilhoso. Agora parece que estão tendo problema de novo com a administração democrata, né? Mas durante vários anos, Nova York foi um lugar maravilhoso. Dadas as circunstâncias e as dificuldades, parece que é algo semelhante que Derrite está tentando instituir aqui no estado de São Paulo. Só para fechar, acho que o Beraldo fez uma sinalização. Quer fazer um complemento? Quando o Mota falou que as coisas mudaram em Nova York após a administração democrata, Beraldo? Não é aparentemente não, né, Mota? Está um desastre ali, você tem problema de todos os lados. Agora, uma coisa importante para a gente chamar a atenção é a autonomia da força policial. A força policial Nova York é de Nova York.
e cabe ao prefeito, junto com o comando da polícia, decidir como será a atuação, qual é a estratégia de atuação. Existe uma proximidade com o Ministério Público, você consegue fazer muito mais porque existe autonomia, mas no Brasil não. No Brasil, o mesmo limite é imposto a corporações no Brasil todo, com realidades completamente diferentes. Não faz nenhum sentido, dificulta muito vencer o crime. O Beraldo, é só para lembrar, e para ajudar mais ainda, nos Estados Unidos, uma parte da legislação penal é estadual. Então, por exemplo, o estado de Nova York pode resolver que aqui a gente quer pena de morte. Um outro estado, a Califórnia, pode decidir, não, lá a gente não quer pena de morte. Então, você consegue, através de decisões da própria sociedade, influenciar. Aqui não, aqui é a mesma lei, a mesma legislação penal do Oiapoque ao Chuí. Tá certo, a gente volta. Cultura para todo mundo.